Vamos à pauta do dia. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira 6 por 270 votos a 207 o projeto de lei complementar que prevê o aumento do número de deputados federais. Antes da análise no plenário, os deputados aprovaram um requerimento de urgência para o texto, o que agilizou a tramitação dele sem precisar passar por comissões. O projeto foi aprovado na forma como propôs o relator Damião Feliciano, da União Brasil da Paraíba. O texto que foi encaminhado ao Senado determina o aumento de deputados de 513 para 531, criando 18 vagas a partir das eleições de 2026. Segundo a direção-geral da Câmara, se a mudança for confirmada, o impacto anual aos cofres públicos será de cerca de 64 milhões e 600 mil reais. Em 2023, o STF decidiu que o número de deputados de cada estado deve ser revisto em razão do censo de 2022. A Corte mandou o Congresso editar, até 30 de junho desse ano, uma lei revisando a distribuição do número de cadeiras de deputados federais em relação à população de cada estado. O partido que mais defendeu a proposta foi o PCdoB, em que 87% da bancada votou pelo aumento do número de parlamentares. Em seguida vem o Solidariedade, com 80% a favor. O Republicanos, do presidente da Câmara, Hugo Mota, aparece em terceiro com 78%. 4 siglas votaram totalmente contra o projeto: Cidadania, Novo, PSOL e Rede. Aliás, volta e meia acontece de o Partido Novo, que está à direita no espectro político ideológico, e o PSOL, que está à esquerda, votarem juntos contra privilégios. Pelo menos em relação a esses pontos, os dois partidos mantêm uma coerência, mesmo em sentido ideológico contrário. Dos 270 parlamentares que votaram a favor do projeto de lei complementar, que amplia o número de deputados federais, 21, atenção, eu vou repetir, 21 deputados federais que votaram a favor do aumento são do PL, o partido de Jair Bolsonaro. Na verdade é uma síntese, né? O partido é do Valdemar Costa Neto e o Jair Bolsonaro é filiado a esse partido. Produção, pode colocar na tela a arte que mostra os votos dos deputados do PL. É uma arte que estava circulando nas redes sociais, aliás, aproveitamos aí, mas ela é verdadeira, está verificada. Então, você tem o Altineu Cortes, do PL do Rio, André Ferreira, Antônio Carlos, delegado Ramagem, que é o Alexandre Ramagem, aquele que Jair Bolsonaro tentou colocar na direção-geral da PF, quando Sérgio Moro saiu do governo, por justamente não querer se responsabilizar, e o Alexandre de Moraes, seu xará, acabou suspendendo aquela nomeação. Detinha, Fernando Rodolfo, General Girão, Ícaro de Valmir, Josimar Maranhãozinho, João Carlos Bacelar, Júnior Lourenço, Matheus Noronha, Pastor Gil, Roberto Monteiro, Robinson Faria, Sonise Barbosa, Soraya Santos, Sóstenes Cavalcante, também do Rio de Janeiro, ele que tem sido aí o porta-voz da oposição para a defesa de anistia, está votando pelo aumento do número de deputados, assim como Tiririca. Pior que tá, não fica? Fica sim. Vinícius Gurgel e Wellington Roberto. Então, dos 45 parlamentares do Rio de Janeiro que participaram da votação dessa terça, 6, na verdade, terça, dia 6, 36 se manifestaram a favor e 9 foram contra. Lindbergh Farias, do PT, Benedita da Silva, do PT, Jandira Fegali, do PCdoB e Dani Cunha, da União Brasil, filha de Eduardo Cunha, estão entre os que votaram pela mudança. Se a determinação do STF for cumprida à risca, 7 estados vão ganhar cadeiras com base nas estimativas do censo. Santa Catarina mais 4, Pará mais 4, Amazonas mais 2, Ceará mais 1, Goiás mais 1, Minas Gerais mais 1 e Mato Grosso mais 2. Outros 7 estados perderiam vagas. Rio de Janeiro, que aliás perderia 4. Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba, Bahia, Pernambuco e Alagoas. No caso do Rio, a bancada cairia dos atuais 46 deputados para 42, ou seja, vocês estão vendo aquele número alto de deputados, inclusive do PL, votando para aumentar o número de deputados, na verdade votando a favor desse texto, porque ele mantém o número dos deputados que podem ser eleitos pelo Rio de Janeiro, pelo estado desses que estavam votando, em vez de diminuir. Ou seja, em vez de dificultar que cada um deles se eleja. Então você tem um interesse próprio que está prevalecendo
na nossa análise, em relação ao interesse público, porque quando você aumenta o número de parlamentares, você aumenta os gastos públicos e esse dinheiro vai sair do bolso do cidadão brasileiro, trabalhador, pagador de imposto. Além disso, perderiam 2 cadeiras os seguintes estados: Paraíba, hoje com 12, Bahia 39, Piauí 10, Rio Grande do Sul 31. Já os estados de Pernambuco, hoje com 25, e Alagoas com 9, perderiam um parlamentar cada. No PT, 36 dos 68 deputados votaram a favor da mudança, incluindo Zeca Dirceu, filho de José Dirceu. A deputada Adriana Ventura, do Novo, afirmou que o projeto não respeita o cidadão brasileiro e busca apenas resolver o interesse de alguns estados. Vamos assistir. O Novo orienta não, por todas as razões já explicitadas. Esse projeto cria mais distorções do que já temos. É uma coisa que, como sempre, faz um acolchambramento e não resolve nada. Não entra no debate profundo, não respeita o cidadão brasileiro. O artigo 19 da Constituição é claro que fala que é vedado criar distinções entre brasileiros e preferências entre si. Aqui a gente está falando que existe cidadão de primeira categoria, de segunda, de terceira, de quarta e de quinta. E de uma maneira assodada, desrespeitosa, que simplesmente mete goela abaixo para resolver o interesse de alguns estados aqui. Eu acho triste que a gente não busque justiça, que a gente não pense na continuidade desse parlamento e na igualdade entre cada cidadão brasileiro. Muito triste o dia de hoje, a orientação é não. E o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o projeto não corrige o problema que deu origem à discussão sobre a representatividade dos estados. Vamos acompanhar. O poder emana do povo. Esse princípio é o princípio básico da democracia. E a democracia é sempre um processo em construção. Estivéssemos lá na Atenas clássica, a democracia era direta, na ágora, nas assembleias. Na Revolução Francesa foi exatamente o debate de que cada cidadão um voto, de cada representante um voto, que gerou todo o processo da Revolução Francesa, que, de uma certa medida, resultou nas democracias representativas que nós vivemos. O problema colocado aqui é qual é a melhor forma de representar o povo brasileiro. E, nesse ponto de vista, a nossa Constituição diz que a Câmara dos Deputados deve representar proporcionalmente os cidadãos dos estados brasileiros. E, portanto, mudanças demográficas devem necessariamente ensejar mudanças na composição do parlamento. A ação por omissão do STF era exatamente pelo descumprimento desta... Pelo PL, senhor presidente. Apenas para concluir, para essa... se o projeto de lei que aqui nós votamos não resolve o problema que o STF apontou na questão da omissão, o que acontecerá depois adiante? Não nos surpreendamos se depois todo esse esforço feito aqui hoje cair por terra, porque este projeto não corrige o problema que gerou a necessidade desse mesmo projeto. Aí o Tarcísio Mota, que nós que somos do Rio de Janeiro conhecemos pelas disputas majoritárias, que ele sempre perde, mas conseguiu ser eleito com quase 160 mil votos para deputado federal em 2022. Ele é professor de história, vocês viram que citou ali Revolução Francesa, etc. O deputado Kim Kataguiri, da União Brasil, alegou que o texto é inconstitucional e vai ser derrubado pelo STF. Vamos assistir. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez subo a essa tribuna para falar contra o projeto do aumento do número de deputados. A Constituição manda nós termos representação proporcional. O que essa casa está aprovando é um texto inconstitucional, é um texto que muito provavelmente vai ser derrubado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal e depois vai ter gente reclamando de intervenção do Supremo. A Constituição é clara, que a representação tem que ser proporcional e que o único limite é o teto de 70 e é o piso de 8. O que a gente está fazendo aqui é fazer com que alguns estados que têm mais população vão ter menos deputados federais do que estados que têm menos população. Façam a comparação de como o texto final está ficando, comparando a população e os números de deputados federais do Paraná e do Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente está aumentando uma distorção que já existe, descumprindo o texto da Constituição, piorando a representação e ainda aumentando o número total de deputados federais. E aí, o próprio Congresso Nacional aprovou a existência de um instrumento chamado
ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que quando o Congresso é omisso, ele próprio é notificado pelo Judiciário para legislar. E o mandado de injunção, que quando o Congresso é omisso, o próprio Judiciário estabelece o exercício do direito enquanto o Congresso não legisla. É exatamente isso que está sendo feito. E aí o que a gente faz aqui no final? Aumenta a distorção contra o texto da Constituição. Amanhã o Supremo vai derrubar e vai ter razão, porque vai estar com base no texto da Constituição, que dita a proporcionalidade, e vai ter deputado aqui chorando de abuso do Supremo, quando o Supremo vai ter atuado de maneira correta. E olha que isso tem sido muito excepcional. E olha que tem sido raro ver decisão correta do Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, meu posicionamento absolutamente contrário e a vergonha de ver a maior parte dos parlamentares a favor. Torção mesmo, estão fazendo um puxadinho para que alguns estados não percam seus parlamentares e outros que aumentaram a população ganhem novos parlamentares. E essas dezenas de milhões de reais que depois se multiplicam, porque aí vem a necessidade de você conceder emenda individual, de bancada, de maneira proporcional em relação aos demais parlamentares. Então, certamente, isso vai gerar gastos aí nas centenas de milhões de reais, fora a eventualidade de escândalos de desvio de emenda, como sempre pode surgir, já que o Brasil tem histórico disso. Então, é mais gasto para o cidadão brasileiro pagador de imposto. E destaco, mais uma vez, membros do PL, bolsonaristas, como Sóstenes Cavalcante e Alexandre Ramagem, que estão votando junto com o PT. Junto com Lindbergh Faria, junto com Benedita da Silva, junto com a fiel escudeira do PCdoB, Jandira Fegali. Sempre tem bolsonarista, nesse caso são 21 do PL, sempre tem bolsonarista votando junto com o PT. E é preciso prestar atenção no que eles fazem. E depois vai para a rede social, vai fazer lacração, videozinho, a esquerda isso e aquilo. Lá no Congresso está votando junto. Isso aconteceu em diversos casos. No afrouxamento da legislação penal, no afrouxamento da lei de improbidade administrativa, na PEC da impunidade, no aumento do fundão eleitoral, do fundo partidário. Foram vários exemplos que a gente acompanhou, porque a gente trata do mundo real, o mundo dos fatos. Não é desse mundo binário de rede social que é o universo retórico. Duda Teixeira. Ninguém quer esse aumento de número de deputados. A população brasileira já se expressou, teve uma pesquisa da Atlas Intel esse ano, e 97% da população, dos entrevistados pela Atlas, diziam ser contra esse aumento de deputados. E 3% diziam que não sabiam responder. Ou seja, é raro a gente ter uma pesquisa de opinião pública em que ninguém se coloca a favor, né? E é esse caso. Essa ideia só tem esses deputados de esquerda, do centrão, alguns de direita, mas também de direita, que são a favor por puro corporativismo. Não faz o menor sentido isso. Não tem nada que a população brasileira saia ganhando. E é inconstitucional mesmo, porque uma vez que o Senado tem um funcionamento diferente, né? São 3 senadores para cada estado, isso é um número fixo. Na Câmara dos Deputados tem uma continha ali, só que precisa ser a mesma conta para todos os estados. O que eles estão querendo fazer agora é o seguinte: os estados que aumentaram de população vão ter um aumento no número de representantes. Aqueles que perderam população não vai alterar, ou seja, você sai dessa situação, se for aprovado isso, com uma situação que cada estado vai ter uma conta diferente. E aí, é claro, é inconstitucional. É importante que o Kim Kataguiri aponte isso, a Adriana Ventura também apontou. Então, assim, nós temos bons deputados fazendo o seu trabalho, defendendo a Constituição e que estão em sintonia com o resto da população. Agora, a maior parte, a gente vê aí, só pensa no próprio interesse. Denis Xavier, você que escreveu vários livros aí, citando autores liberais, o liberalismo econômico, falando sobre o tamanho do Estado. Nesse momento em que se fala tanto em defesa da democracia, Denis, explica para mim como é que a gente não tinha pensado antes em salvar a democracia aumentando o número de políticos? Não é algo tão difícil assim de acontecer no Brasil. O Brasil é um país surreal,
muito em função da qualidade daqueles que votam. Se vocês puxarem aí pela memória recente, uma pesquisa que indicou que 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Não é verdade. Quando você vai à pesquisa e ultrapassa as subdivisões da pesquisa, nós temos um brasileiro proficiente na própria língua para 9 analfabetos funcionais. E os nossos representantes são os melhores nomes para essa população para conduzirem exatamente como líderes o país que nós temos. Outro dia minto, há coisa de uns 2 anos, o gabinete do Gilson Marques, deputado federal do Novo, fez uma conta de padaria. Cada lei no Legislativo Federal brasileiro para tramitar custa, em média, 10 milhões de reais. Cada lei. Não quer dizer que ela vai ser aprovada, que ela vai ter eficácia, que ela vai funcionar ou não interessa. 10 milhões de reais por lei discutida dentro da Câmara dos Deputados Federais. Então, assim, o primeiro ponto nosso nós temos que parar de pedir para político trabalhar. Político bom, vocês têm que introjetar isso na cabeça de vocês, político bom é político de férias. O salário dele sai barato quando ele não está trabalhando, quando ele não está votando. Quando esses caras ficam de madrugada votando. Quando esses caras pedem por mais gente para votar. O que significa esfaquear você, pagador de impostos, pelas costas. Não tem outro nome. O Estado é uma estrutura parasitária enorme que vai sugar o seu sangue. Muito bem. Denis Xavier, você queria concluir, falar algo mais sobre a primeira pauta? Fique à vontade, ou deu tempo? Não, tá perfeito, mas eu só gostaria de lembrar isso, que quando nós falarmos de Estado crescendo, Estado atuando, nós temos que lembrar isso, sem nenhum exagero retórico, é que o Estado é muito pior do que a máfia, porque a máfia ainda tem uma moralidade interna, o Estado nem isso tem, é fisiologismo puro, é interesse puro, e isso está para todos os lados, à direita, à esquerda. Então o combate aqui é do indivíduo contra o Estado.